Nada melhor agora que ouvir o próprio Valdetário Monteiro encerrando esta solenidade. Presidente da OAB Ceará. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, meu querido mestre, eterno professor Júlio Ponte, querido amigo, advogado, jornalista e, acima de tudo, um batalhador pelo direito, pela cultura jurídica, Sabino Henrique, meu colega de conselho, que já convive comigo há alguns anos nas lutas de OAB, Leonardo Carvalho, conselheiro da Ordem, professor e brilhante advogado, colega advogado, também companheiro de lutas e partícipes do grande movimento de mudança, de entrosamento da instituição com a advocacia cidadã. Colegas presentes, excelente plateia. Antes de mais nada, nós temos como um dever, como uma obrigação quase do sacerdócio, cultuar o direito, defender a cultura jurídica. Todos aqui, direto ou indiretamente, trazem gravado no coração, na alma, esse compromisso. Nós, quando ingressamos na carreira jurídica, somos obrigados pela Lei 8906, pelo Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 20, a prestarmos um compromisso, um juramento. Não um juramento vazio, simbólico, um juramento como um meio de entrada, como uma porta de ingresso na carreira jurídica pela advocacia. E está lá, gravado no artigo 20 do Regulamento Geral, desse juramento, a defesa da cultura jurídica. E ninguém mais no Estado do Ceará pode ter defendido, lutado e batalhado pelo apogeu, pelo desenvolvimento dos juristas, advogados, promotores, juízes, daqueles que militam e operam nas academias, nas faculdades, do que o Sabino Henrique. Completar 22 anos num evento jurídico, não conhecemos, senhores e senhoras, que é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente árdua. Muitos são os intempéries, muitas foram as mudanças. E o Sabino se manteve firme, com seu direito de 89, 90, 91, eu comentava com o Leonardo Carvalho, que eu acredito que no estado do Ceará e boa parte do Nordeste são muito, mas muito poucos os profissionais que não compareceram nesses 22 anos a pelo menos um direito. Eu tenho gravado de forma indelével na minha memória um desses direitos, o direito 93, em que, ainda estudante, fui ao Otto Palace ali na Beira-Mar. O Sabino deve lembrar disso, quando o evento era realizado na Beira-Mar, e eu, sem dinheiro para pegar o ônibus, fui a pé, da Beira-Mar até onde morava, no final da Desembargador Moreira. Mas quando eu digo no final, é bem no final. Seria o último quarteirão. Mas a felicidade, a certeza de que agreguei algo ao meu conhecimento jurídico, me despertava, fazia caminhar muito mais. Lembro também, nessa jornada de direito, o ano de 1997, em que pela primeira vez participei de uma mesa do direito 97, ao lado do professor Hugo de Brito Machado, ali já não mais na condição de estudante, mas na condição de debatedor, com o mestre, com o orientador Hugo de Brito Machado. Nesses 22 anos, histórias como essas se multiplicaram. E isso se dá graças ao determinismo, à vontade incansável do Sabino Henrique. Isso a gente tem que louvar, essa atitude tem que ser premiada pelos acadêmicos, pelos profissionais de direito do Estado do Ceará. Nós passamos uma grande revolução. O direito passa hoje, talvez, por uma das suas maiores revoluções. E a Ordem dos Advogados do Brasil também tem que cotejar essa revolução. Eu, quando entrei na faculdade para cursar direito, os grandes escritórios tinham bibliotecas imensas, enormes, onde o estudante que queria acompanhar a jurisprudência, que queria se atualizar, ele tinha que ou ir para a biblioteca da Universidade Federal do Ceará, da Unifor, ou tinha que ir para a biblioteca do Tribunal de Justiça, ou na Justiça Federal, para
tentar se inteirar um pouco do que estava acontecendo nos tribunais. Hoje, e como eu sei que o direito atrai uma grande quantidade de estudantes e acadêmicos de direito, hoje isso é entregue de graça, gratuitamente, mas online. Você assiste na TV Justiça aqui o julgamento, minutos, instantes depois, você já tem os votos, a jurisprudência, a doutrina relacionada àquele voto, àquele julgamento, e isso entregue gratuitamente. Agora, também não posso deixar de, numa plateia, com estudantes, com operadores do direito, de falar de algo que é fundamental para que a gente possa aproveitar essa grande revolução do direito e trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa sociedade, para o coletivo. O direito é talvez, na área humana, o mais coletivo dos instrumentos de trabalho. Agora é preciso que cada um de nós façamos a nossa autocrítica e tenhamos em nós a autorresponsabilidade. Se a internet lhe oferece centenas de cursos, seminários, se o Sabino manteve com todo o trabalho, com todo o esmero, o direito 2011, mas se aqui você não veio, se você vai à internet e não busca a informação jurídica que agregará conhecimento e informação à sua atividade, ninguém poderá fazer isso por você. Então, está no momento de nós acordarmos. Na Ordem dos Advogados do Brasil, eu, o professor Júlio, Leonardo Carvalho, o Conselho Seccional, tem procurado contribuir com a nossa parte. Nós somos a primeira OAB do Brasil 100% virtual. Nós somos a primeira OAB do Brasil a imprimir, distribuir gratuitamente mais de 30 mil estatutos da advocacia. Quase que numa missão, como faziam antigamente algumas religiões que distribuíam Bíblias nas portas das universidades. Nós queremos divulgar o estatuto para que o acadêmico, ainda na faculdade, conheça os seus direitos e obrigações em vindo a adentrar na carreira jurídica. Temos feito a defesa intransigente do exame de ordem e, acima de tudo, fazendo a nossa parte, a defesa intransigente da advocacia. Seja no presídio, quando somos acusados indevidamente, seja no meio de uma sala, quando o advogado exercendo o seu mistério é atingido por uma bala, a OAB estará lá, pugnará por justiça, defenderá a classe. Num sentimento que pode até parecer corporativo em dado momento, mas é, acima de tudo, a defesa da sociedade através de uma categoria que, como disse, multifacetária, abrange todas as áreas da sociedade. E aqui no Direito, 2011, nós vamos poder aprender, divulgar e sermos agentes dessa grande mudança coletiva. Parabéns ao professor Júlio Ponte como presidente do evento, parabéns ao Sabino Henrique como organizador, parabéns à comunidade jurídica do Estado do Ceará que tem um evento completando 22 anos. Muito obrigado.